O Ricardo é diretor jurídico do sindicato que congrega os agentes penitenciários. E ele veio para cá, porque depois que eu liguei para ele, ele falou para mim: Camargo, é verdade esse documento que você tem aí. Eu queria colocar o documento no ar. Tem jeito de colocá-lo para mim? Coloca, ó, esses grifos que você está vendo aí, eu fiz, inclusive, por orientação do próprio Ricardo. Até porque existe uma possibilidade de atrapalhar a investigação policial se esse documento for mostrado com os nomes que aí estão, né? Tem um cagueta do PCC lá dentro da cadeia que já tinha informado ao DEPEN que os agentes iriam ser vítimas? Sim, no dia 14 de outubro, um preso relatou com todos os detalhes como seria executado esse atentado contra os agentes penitenciários. Deu nomes, inclusive, né? Deu nomes de quem estava já na rua monitorando a equipe do SOI, que eles já estavam com 2 fuzis, só estavam aguardando o momento e seria no deslocamento entre a PEL 2 e a PEL 1, onde eles efetuariam o ataque. E foi realmente o que aconteceu. E foi exatamente o que houve. Foi exatamente o que Do houve. jeitinho que o cara havia descrito. Infelizmente foi. E nisso acabou culminando com a morte do Thiago. Ricardo, o governo do estado, a gente pode afirmar isso, deixou o Thiago morrer? Deixou o Thiago morrer. O governo do estado, ele sabia que isso ia acontecer, não tomou as providências para preservar a vida dos profissionais. Os agentes estavam com armas particulares, porque o estado não forneceu as armas adequadas. Num veículo administrativo, Sem blindagem? sem blindagem, sem nada, onde se possibilitava o reconhecimento dos profissionais, e eles não tiveram nenhuma chance de reação. Não tiveram como reagir contra esse atentado. Infelizmente veio. Vocês estão sendo vítimas no estado do Paraná inteiro, mas aqui em Londrina mais especificamente, porque nós já tivemos casos graves, outros registrados aqui com agentes penitenciários também. E o governo não faz nada, mesmo quando tem uma informação preciosa dessas? Não, o governo é negligente, parece estar brincando com a vida do trabalhador e nunca se tomou uma medida. O que acontece de praxe no governo do estado, dentro da Secretaria de Segurança, do Departamento Penitenciário, muitas vezes eles sabem que o agente está correndo risco, eles levam uma carta para a gente ensinar: ó, você está correndo risco, assina isso aqui, que eu estou tirando meu corpo fora e não respondo mais por você. Se você morrer, eu fiz meu trabalho de avisar. Mas não toma nenhuma medida a fim de se preservar a integridade e a segurança dos agentes. Quer dizer que o agente que se dane, o agente que se vire. Sim, o agente que se dane. A gente tem vários casos de morte de agentes penitenciários no estado do Paraná e nunca se fizeram nada para evitar. Ricardo, eu pedi até para que você observasse o documento e você me deu orientações de riscar, de grifar esse documento aí, ó, para evitar. Tira esse mote do agente, tira essas letras daí, vai. Deixa o pessoal ler tudo isso aí, ó. Ó o que está acontecendo, amigo. Aos 14 dias do mês de outubro de 2016, por volta das 9h30, chegou ao conhecimento desta sessão de inteligência pelo preso fulano de tal. Eles falam o nome do preso, que é integrante do PCC. Ele foi apadrinhado no PCC pelos fulanos e então os apelidos dos caras que seriam os padrinhos dele no batismo que eles fizeram do PCC. E esses caras teriam já informado que estariam tentando matar agentes do SOI. Rapaz, preste atenção nisso, ó. Os membros da facção estão com 2 fuzis e 3 metralhadoras para execução do atentado. Isso aqui é um documento oficial, não é? É um documento oficial que chegou para nós através de membros da inteligência que repassaram para nós, porque ficaram indignados realmente pelo fato do governo do estado não ter tomado nenhuma providência. Eles podiam ter alertado, podiam ter feito alguma coisa a mais, poderiam ter tomado algumas precauções, não é? Se esses agentes, que são de um grupo de elite, estivessem numa viatura adequada, com armamento adequado, no mínimo eles teriam condições de reagir ao atentado. No mínimo. Agora, da forma como eles foram para executar sabendo que os agentes não tinham nenhuma condição de reação. Isso que o Ricardo me confirmou aqui, viu, amigo? O governo do estado pode ser taxado como responsável pela morte do Thiago. É uma verdade. Depois que você observa esse documento, você se revolta ainda um pouco mais, né? Quais as providências que vocês, como sindicato, vão tomar? Nós já acionamos... E se deixar, daqui a pouco morrem outros também. Sim, nós já acionamos nosso departamento jurídico. Nós vamos entrar com uma representação contra o governo do estado e contra os responsáveis, que era quem deveria tomar as providências e não tomou, para responsabilização dessas pessoas. Porque a partir do momento que você é um responsável, um gestor, você toma o conhecimento de um documento desse e você tem
você tem a condição de preservar a vida das pessoas e não faz, infelizmente você facilitou para que isso ocorresse. O mínimo que pode se dizer é que isso foi facilitado. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Esclarecedora. Eu que agradeço. O Ricardo é diretor jurídico do sindicato e veio para cá conosco para comprovar realmente a veracidade desse documento. Rapaz, eu fiquei boquiaberto quando eu vi isso, viu? Fiquei boquiaberto.